MV Dona Paz. O Titanic das Filipinas? 20 de dezembro de 1987. Águas Filipinas. Uma colisão que transformou o mar em um inferno. Mais de 4.300 vidas perdidas. O pior desastre marítimo da história. Comente, de qual cidade você assiste? Na noite de 20 de dezembro de 1987, o ferry MV Dona Paz navegava superlotado entre as ilhas. Filipinas, 4.386. Passageiros em um navio projetado para 1518. Famílias retornavam para casa antes do Natal. Crianças dormiam nos corredores. Ninguém imaginava que aquelas seriam suas últimas horas. Às 22h30, nas águas do Estreito de Tablas, o petroleiro MT Vector surgiu da escuridão. O impacto foi devastador. 8.800 barris de gasolina explodiram instantaneamente, transformando ambos os navios em tochas flutuantes. O mar virou fogo. Pessoas saltavam em chamas para águas em chamas. Gritos ecoavam na noite tropical. Apenas 26 sobreviveram. Mais de 4.300 morreram. Triplo das vítimas do Titanic. Famílias inteiras desapareceram. Corpos nunca foram encontrados. Este é o desastre marítimo civil mais letal da história. Esquecido pelo mundo, mas jamais pelas Filipinas. A viagem fatal. O MV Dona Paz era um ferry japonês construído em 1963, originalmente batizado Himeyuri Maru. Comprado pela empresa filipina Sulpicio Lines em 1975, transportava passageiros entre as 7.000 ilhas do arquipélago filipino. Nada de luxuoso. Bancos apertados, ventilação precária, pintura descascada. Um cavalo de carga dos mares. Domingo 20 de dezembro de 1987. Véspera de Natal. O porto de Tacloban, na Ilha de Leyte, fervilhava. Multidões disputavam lugares no Dona Paz rumo a Manila. Trabalhadores voltando para casa. Vendedores ambulantes carregando mercadorias. Mães com filhos no colo. Estudantes em férias. O espírito natalino misturava-se ao caos típico dos portos filipinos. A capacidade legal do navio? 1.518 passageiros. Quantos embarcaram? Ninguém sabe exatamente. Não havia controle rigoroso. Os registros oficiais listavam 1.493 nomes, mas testemunhas relataram milhares de passageiros sem bilhete. Estimativas posteriores apontam 4.386 pessoas a bordo. Corredores lotados. Passageiros sentados sobre bagagens. Crianças dormindo em qualquer espaço disponível. A tripulação não parecia alarmada. Sobrelotação era rotina nas Filipinas. Regulamentações existiam apenas no papel. Fiscalização, inexistente. Lucro superava a segurança. A Sulpicio Lines tinha histórico problemático, mas continuava operando. Ninguém questionava. O Dona Paz zarpou às 10h30. Destino, Manila. Tempo estimado, 24 horas. A viagem seguia a rota costeira padrão, cruzando o Estreito de Tablas entre as ilhas de Mindoro e Marinduque. Águas conhecidas, navegadas milhares de vezes. Nada sugeria perigo. A bordo, famílias compartilhavam comida. Vendedores ofereciam lanches. Crianças corriam pelos convéses. Músicos tocavam violão. Era Natal nas Filipinas. Época de reunião familiar, alegria, esperança. O mar estava calmo, o céu estrelado. Mas algo estava terrivelmente errado na ponte de comando. O oficial de navegação tinha licença vencida. O equipamento de rádio não funcionava adequadamente. Não havia radar operacional. A tripulação navegava praticamente às cegas, confiando apenas na experiência e na sorte. Simultaneamente, a 50 quilômetros de distância, o petroleiro MT Vector navegava em direção oposta. Construção filipina, 629 toneladas brutas, carregava 8.800 barris de produtos petrolíferos, gasolina e querosene. Tripulação mínima. Manutenção questionável. Também sem radar funcional. O Vector tinha apenas 13 tripulantes. Seu capitão não estava na ponte. Descansava em seu camarote. Um marinheiro inexperiente comandava a navegação. Ninguém vigiava adequadamente. O petroleiro avançava no escuro, carregado com combustível altamente inflamável. 2 embarcações. Mesmas águas. Rota de colisão. Nenhuma detectando a outra. 22h30. Estreito de Tablas. Temperatura agradável, mar tranquilo, visibilidade razoável. Então, subitamente, luzes apareceram. O Vector surgiu diretamente à frente do Dona Paz. Distância, metros apenas. Tempo de reação, inexistente. Gritos na ponte, tentativas desesperadas de manobra. Impossível, a física não perdoa. Toneladas de aço em movimento não param instantaneamente. O impacto foi brutal. A proa do Vector penetrou o casco do Dona Paz como faca em manteiga.
metal retorcido, estrutura rompida e então o horror absoluto. Os 8.800 barris de gasolina do Vector explodiram. Uma bola de fogo monstruosa iluminou a noite filipina. Chamas alcançaram 30 metros de altura. O calor era insuportável a centenas de metros de distância. Ambos os navios tornaram-se infernos instantâneos. Passageiros acordaram cercados por fogo. Não havia alarmes funcionando. Não havia instruções. Não havia coletes salva-vidas suficientes. Não havia botes salva-vidas acessíveis. Pânico absoluto. Pessoas corriam em todas as direções. Famílias separadas. Crianças gritando. Fumaça tóxica sufocava. O Dona Paz começou a inclinar. Água invadia compartimentos. Fogo consumia tudo. Passageiros enfrentavam escolha impossível: queimar vivos ou saltar no mar em chamas. Centenas escolheram pular. Mas a gasolina flutuava na superfície, transformando o oceano em lago de fogo. Testemunhas em ilhas próximas relataram ver o brilho alaranjado, ouvir explosões, sentir o cheiro de carne queimada transportado pelo vento. Pescadores tentaram aproximar-se, mas o calor os repeliu. Era inútil. Ninguém poderia sobreviver àquele inferno. Em 120 minutos, o MV Dona Paz afundou completamente. O MT Vector afundou em horas. O mar apagou as chamas. Silêncio substituiu os gritos. Apenas destroços flutuantes e corpos carbonizados permaneceram. Tragédia esquecida. Amanhecer de 21 de dezembro. Pescadores descobriram os primeiros corpos, queimados além do reconhecimento, flutuando entre destroços. A notícia espalhou-se lentamente. Comunicações eram precárias nas Filipinas rurais dos anos 80. Às 8 horas, a Guarda Costeira Filipina recebeu os primeiros relatórios. Incredulidade inicial. Depois, horror. Navios de resgate foram despachados imediatamente. Helicópteros decolaram, mas chegaram a um cemitério marítimo. A busca revelou a magnitude catastrófica. Destroços espalhados por quilômetros quadrados. Coletes salva-vidas vazios. Bagagens carbonizadas. Brinquedos infantis flutuando. Cadáveres incontáveis. A maioria queimada, desfigurada, irreconhecível. Apenas 26 sobreviventes foram encontrados. 24 passageiros do Dona Paz. 2 tripulantes do Vector. Todos com queimaduras graves. Todos traumatizados além da compreensão. Suas histórias eram aterradoras. Paquito Ozabel, 21 anos, estava no convés quando ocorreu a colisão. Sentiu o impacto violento, depois calor insuportável. Viu paredes virarem fogo. Saltou imediatamente antes da explosão principal. Nadou desesperadamente, afastando-se das chamas. Ficou 14 horas na água antes do resgate. Perdeu toda a sua família, esposa grávida, filho de 3 anos, pais, irmãos. 7 pessoas. Desaparecidas. Senen Arévalo também saltou cedo. Excelente nadador. Afastou-se rapidamente. Mesmo assim, sofreu queimaduras severas. Descreveu o som. Não apenas gritos humanos, mas o rugido das chamas, explosões contínuas, metal retorcendo. Disse que o cheiro nunca saiu de sua memória. Uma menina de 12 anos sobreviveu agarrada a destroços por 18 horas, sozinha, família inteira morta. Resgatadores encontraram-na semiconsciente, desidratada, em choque profundo. Ela nunca falou publicamente sobre aquela noite. Os 2 sobreviventes do Vector relataram que o capitão estava dormindo. Ninguém vigiava adequadamente. Viram o Dona Paz tarde demais. Tentaram desviar. Impossível. Após o impacto, pularam antes que o fogo os consumisse. Seu navio afundou mais lentamente, dando-lhes tempo. As operações de resgate duraram semanas. Corpos continuavam aparecendo, nas praias, entre mangues, em enseadas isoladas. Muitos nunca foram encontrados. Afundaram com os navios ou foram consumidos pelas chamas. O mar guardou seus segredos. A identificação era quase impossível. Queimaduras severas destruíram características faciais. Documentos viraram cinzas. DNA forense era tecnologia inexistente nas Filipinas de 1987.
Famílias percorriam morgues improvisadas, buscando sinais, joias, roupas, qualquer detalhe reconhecível. A maioria saiu de mãos vazias. Valas comuns receberam centenas de vítimas não identificadas, cerimônias coletivas, famílias chorando corpos que poderiam ou não ser seus entes queridos. O luto filipino misturou-se à frustração, raiva e incompreensão. As investigações oficiais começaram imediatamente. Revelaram negligência sistemática e chocante. O Dona Paz navegava com equipamento de rádio defeituoso, sem radar funcional, com oficial incompetente. A sobrelotação era escandalosa. Quase 3 vezes a capacidade. Coletes salva-vidas insuficientes. Botes salva-vidas inacessíveis. O Vector também operava irregularmente. Tripulação mínima, capitão ausente da ponte, sem vigilância adequada, transportava carga perigosa sem precauções apropriadas. A Sulpício Lines enfrentou processos judiciais. Pagou compensações mínimas, valores irrisórios comparados às vidas perdidas. A empresa continuou operando. Pior, sofreu outros acidentes graves nas décadas seguintes. Em 2008, o MV Princess of the Stars afundou com 800 vítimas, também da Sulpício Lines. Regulamentações foram teoricamente fortalecidas após o Dona Paz. Na prática, mudanças mínimas. Fiscalização continuou fraca. Sobrelotação persistiu. Lucro ainda superava a segurança. As Filipinas dependiam de ferries. 7.000 ilhas exigem transporte marítimo. Alternativas eram limitadas, caras, impraticáveis para milhões. Internacionalmente, o desastre recebeu cobertura mínima. Natal de 1987, a atenção global focava em celebrações, não em tragédias distantes. As Filipinas eram periféricas. Vítimas eram pobres, anônimas, esquecíveis segundo a lógica cruel da mídia internacional. Comparações com o Titanic são inevitáveis. O navio britânico afundou com 1.517 vítimas, menos de 1/3 do Dona Paz. Mas o Titanic permanece icônico. Filmes, livros, museus, memória permanente. O Dona Paz? Esquecido. Wikipédia tem páginas detalhadas. Alguns documentários obscuros. Nada mais. Por quê? Vítimas eram filipinas, não ocidentais. Pobreza, não luxo. Negligência rotineira, não tragédia glamurosa. A história prefere certos mortos sobre outros. Hoje, um memorial simples existe em Marinduque, raramente visitado. Nomes gravados, apenas os identificados. Centenas permanecem anônimos. Famílias sobreviventes envelheceram. Alguns nunca superaram. Outros seguiram adiante, carregando cicatrizes invisíveis. 4.386 pessoas embarcaram no MV Dona Paz em 20 de dezembro de 1987. Apenas 26 voltaram. Mais de 4.300 desapareceram naquela noite infernal. O maior desastre marítimo civil da história. Uma tragédia que o mundo escolheu esquecer, mas que as Filipinas jamais esquecerão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com um amigo que também vai gostar de fatos desconhecidos. Tchau!